Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Provérbios, capítulos 1 a 3. O livro de Provérbios, logo no seu início, deixa claro quais são os seus objetivos. Os versos 2 a 4 afirmam para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. A resposta esperada pelo compilador dos provérbios é que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E diante disso, ele expressa qual que é a raiz da sabedoria, qual que é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Após declarar seus objetivos, o propósito para aquele que recebe o ensino e também o ensinamento fundamental do temor ao Senhor, Salomão passa a instruir os seus leitores. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. Essa lição inicial consiste em afastar o seu filho do caminho dos perversos. Salomão adverte: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. No verso 15, ele novamente repete: meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas. Essas instruções são dadas porque todo pecado gera um dano. É aquilo que Salomão declara no verso 19: este é o fim de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Ainda no capítulo 1, dos versos 20 em diante, quem toma a palavra agora é a sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças ela levanta sua voz, do alto das muralhas ela clama, e assim ela declara a todos aqueles: até quando vocês ingênuos amarão ingenuidade? Se o pecado traz consequências, essa é justamente a exortação da sabedoria. Aqueles que não são sábios estão caminhando no pecado e um dia colherão os frutos desse engano. Ela os acusa de rejeitar o seu conselho. Por mais que ela fale, eles se recusam a ouvir. Por mais que ela estenda a mão, eles não atendem a esse clamor, a essa graça da sabedoria. Por conta disso, ela também dará risada da desgraça deles. Ficará zombando quando chegar o terror. Ela mesma os rejeitará na ocasião do seu julgamento. Neste momento eles correrão atrás dela, mas elas não os atenderá, porque eles rejeitaram o temor do Senhor, eles não preferiram o temor do Senhor. No capítulo 2, o pai retoma a palavra. Ele declara aos filhos os benefícios da sabedoria. Ele diz que se o filho der ouvidos à sabedoria, se o filho pedir inteligência, se ele buscar a sabedoria como a prata, então ele entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E por conta disso, ele então entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Ele terá um discernimento que o guardará, o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, daquela que é estranha e que lisonjeia com palavras. Tendo a sabedoria, o filho andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Se Provérbios 2 trouxe as consequências espirituais da sabedoria, Provérbios 3 agora apontam para algumas condições e também as suas consequências temporais. Para que o filho desfrute das bênçãos espirituais e temporais que são expressadas no Provérbios 2 e 3, ele deve manter a bondade, que a bondade nunca o deixe, como diz o verso 2. Ele também deve reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e não deve ser sábio aos seus próprios olhos, mas temer o Senhor e afastar-se do mal, como diz o verso 7. Desta forma, ele encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas, como diz o verso 4. Ele será um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, como o temor do Senhor age assim no seu filho. As suas veredas serão endireitadas. O Senhor mesmo fará com que ele ande em caminhos retos. E a conclusão dessa primeira sessão do capítulo 3 aponta para a disciplina do Senhor. Não rejeite a disciplina do Senhor. Desta forma, o pai está expressando que quando for necessário ele será repreendido pelo Senhor, a fim de que assim ele experimente do temor do Senhor e os benefícios que ele concede aos sábios.
A sequência do texto expressa novamente o valor da sabedoria. O valor da sabedoria para o homem que a busca. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. A sabedoria também é valiosa para o Senhor. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra com inteligência, estabeleceu os céus. E em seguida, a sabedoria para o filho. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Com esses provérbios, Salomão pretendia ensinar os fundamentos da vida sábia. Ele mostra justamente onde encontrar sabedoria, onde está a raiz da sabedoria, no temor ao Senhor, e também todos os benefícios que ela concede. O Senhor, ao conceder sabedoria ao seu povo, os abençoa não somente espiritualmente, mas também na vida prática e temporal aqui. Além disso, ele lembra a importância da disciplina nesse processo. Todos nós, irmãos, uma hora ou outra acabamos sendo tolos, não agindo de forma sábia, não temendo ao Senhor. E por isso o Senhor nos disciplina. E nos disciplina porque Ele nos ama, porque Ele pretende nos fazer pessoas sábias. Portanto, que diante da disciplina do Senhor nós aprendamos a sabedoria. Isso é visível porque Cristo faz o mesmo conosco. Assim como o Pai exortou o Filho a ouvir as suas palavras e confiar no Senhor de todo o coração, Cristo traz o mesmo chamado aos seus discípulos. Ele os convida a negar a si mesmos, a tomar a sua cruz, a confiar em sua palavra e segui-lo em obediência, mesmo que seus discípulos não entendam todos os caminhos. Irmãos, nós não sabemos como o Senhor conduzirá a nossa vida, não sabemos qual a sabedoria, qual o caminho mais sábio diante de nós, mas temos um chamado para confiarmos em Deus, para andarmos na esperança de que Ele conduza nossos passos e nos torne pessoas sábias. Ao invés de andarmos ansiosos e preocupados quanto ao futuro, quanto ao que acontecerá, somos chamados a confiarmos em Deus e seguirmos caminhando com fé, depositando nossa esperança em Cristo, honrando a Cristo, sabendo que Ele é poderoso para nos guardar de todo mal, que Ele é a sabedoria personificada e que endireita nossas veredas, que nos produz uma vida de retidão, que nos faz pessoas mais sábias nesse mundo caótico que nos rodeia.